Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. Hoje eu queria falar sobre podcasts, né? Podcasts, e eu sempre recebo essa pergunta nos comentários aí embaixo, na vida e tal. As pessoas falam, cara, por que você não faz um podcast? Você é tão legal se fosse um podcast e por aí vai. E pra mim seria tão melhor se fosse um podcast, não sei o quê. E aí eu fico, podcast, né? Eu não... Enfim, vamos falar sobre isso? Porque tem muitas questões aí que acho que podem servir pra pensar outras coisas também, tá? Vamos lá? Então, eu não sou um consumidor, assim, de podcast. Sou uma pessoa que ouve podcast, eu não entendo muito bem a lógica. Meu irmão é uma pessoa que ouve muito podcast, por exemplo. Ele sempre fala, cara, podcast é o futuro, podcast e tal. A Flor ouve podcast também e tem essa coisa, essa relação com essa coisa. E aí eu fico tentando pesquisar, eu baixo um negocinho pra ouvir e tal, mas nunca funciona comigo. Eu fui tentar entender por quê e por que tem tanta gente me pedindo podcast. E aí fiquei pensando uma primeira coisa que é engraçada sobre isso, que é a seguinte: a gente tá aqui no YouTube e estamos querendo uma outra coisa, né? Isso é um clássico da vida, assim, eu não sei se vocês se relacionam com esse conteúdo, se faz sentido pra vocês, mas você tá vivendo uma coisa e querendo uma outra coisa sempre, né? Então, é tipo, aqui no Rio acontece muito, você encontrar uma pessoa, você tá com ela fala, cara, a gente tem que se encontrar. Aí você fala, mas a gente está junto agora, por que você quer... Ou então você conversar com alguém e fala, cara, a gente precisa conversar mais, mas acabou de conversar, a gente tá vivendo isso agora, mas a gente tá ansiogenizando uma coisa que a gente poderia estar vivendo uma outra coisa, assim, e a gente queria uma outra coisa, a gente queria um pouquinho mais, a gente queria um pouquinho de outro jeito, a gente queria, enfim, exatamente do nosso jeito, a gente queria exatamente uma outra coisa um pouquinho diferente, que não fosse aquela coisa que está acontecendo daquele jeito. E isso me deixa pensando sobre como a gente não está conseguindo... bom, temos aqui esse vídeo, vamos ver esse vídeo, porque a gente precisa de uma outra parada. Não sei, o que vocês acham disso, assim, sobre essa nossa espécie de tendência a estar sempre querendo alguma outra coisa que não é a coisa que a gente está querendo ali. Podcast, para mim, entra nesse campo dessa frustração das pessoas, que assim, para mim seria melhor se fosse um podcast. Para mim seria o ideal se fosse um podcast, porque eu poderia ver enquanto estou no ônibus, ouvir enquanto estou no ônibus, porque eu poderia ouvir enquanto estou fazendo lavando a louça, porque eu poderia ouvir na academia, que seria muito legal e tal e tal. E aí eu acho engraçado, e eu falo, por que isso me incomoda? Por que isso me incomoda? E essa semana, o meu irmão, ele se machucou na academia, tentando ficar saudável, enquanto ouvia um podcast, tentando ficar culto ao mesmo tempo. Então ele estava lá fazendo exercício e ouvindo o podcast do Foro de Teresina, da Piauí, que ele adora e tal. Flor também adora esse podcast específico, que eu não ouço, mas eles gostam muito, que é um podcast de política, né? E aí lá ele tava distraído com isso e machucou lá o ombro, enfim, não sei. Eu poderia ter machucado se não tivesse ouvido também, não tô falando que a culpa é do podcast, vamos processar o podcast, não é isso. Mas tem essa coisa que é na academia, por exemplo, de você estar fazendo uma coisa e fazendo o tal do multitasking, né? Fazendo uma outra coisa ao mesmo tempo, quer dizer, fazendo o seu tempo render de um jeito melhor, assim. Então, ao longo do dia, enquanto você caminha, você também ouve um podcast. Enquanto você faz exercício, você também ouve um podcast. Você também faz uma outra coisa. E eu acho, sinceramente, que a gente tem que fazer um exercício real, não só na meditação, ou nos retiros, ou não sei onde, para estar na nossa vida quando a gente está na nossa vida. Onde a gente está na nossa vida. Então, a ideia de fazer uma coisa enquanto faz outra coisa, para mim é sempre muito estranha. Assistir um vídeo enquanto come. Come enquanto come. Ouvir um podcast enquanto anda de ônibus. Anda de ônibus enquanto anda de ônibus. Ouvir um podcast na esteira da academia. Esteja na esteira da academia. Olha, conta aquele negócio, olha aquilo ali e tal. Também tinha coisa de ver televisão na esteira da academia. Também eu não faço nada disso. Mas isso sou eu. Eu não faço nada disso. Eu não ouço nada enquanto estou fazendo outra coisa. Eu não vejo nada enquanto estou... Quando eu vou ver um vídeo no YouTube, eu vou ver um vídeo no YouTube. Porque é aquilo que eu estou fazendo naquela hora. Aliás, se a gente fosse atrás do negócio do Zen Budismo, essa é a base da parada lá, em certo sentido. Faça uma coisa quando você faz aquela coisa. E não adianta a gente, então, ouvir um podcast de meditação enquanto faz uma outra coisa para ganhar tempo com aquele negócio. Sabe assim? Me parece esquisito. O que vocês acham? Me parece bem estranho mesmo. A gente está o tempo todo em busca de fazer o nosso tempo render um pouco mais, de ganhar um pouco mais daquela coisa, de poder acumular e fazer a nossa vida ter mais. Então, nessas 24 horas eu consigo fazer tudo isso. Daqui a pouco a gente vai ouvir podcast enquanto a gente dorme, para não perder o tempo do sono. Então, não sei, eu acho que a gente tem que talvez parar e falar, não vou, eu estou aqui fazendo isso que eu estou fazendo. E o podcast, para mim, não que ele não possa ser interessante, o conteúdo do podcast não possa ser interessante, pode ser super interessante, eu acho. Agora, eu acho que você devia parar, na minha opinião, tá? Isso é só a minha opinião, não é mais nada além disso. Mas que você devia parar
e falar, bom, então eu vou ouvir esse podcast aqui enquanto eu tomo um chá. Aí nesse caso do chá, também já é um enquanto, né? Mas então vou ouvir o podcast sem fazer nada. Só isso. O que você está fazendo ouvindo podcast? O que você está fazendo? Nada. O que você está fazendo tomando um chá? O que você está fazendo olhando a parede? O que você está fazendo andando? A ideia do Walkman, por exemplo, eu acho muito louca. Eu não ouço música andando, né? Acho muito louca, assim. Walkman, um homem que anda. Então você não pode mais andar. O caminhar não é mais o suficiente. Você tem que ouvir uma música quando você anda. Cara, nada contra a música, mas eu acho que a gente, para ouvir música, deveria ouvir música. E aí o que acontece é que isso vira a sua trilha do mundo. Pode ser que você queira fazer uma estetização do mundo e olhar o mundo com aquela sua trilha. Isso pode ser divertido, eu acho. Mas se não vira só uma camada em cima de uma camada. Você está acumulando camada de percepção. Você está acumulando camadas de experiência. Ou se fechando numa espécie de bolha que você se cobre aqui, põe um óculos escuro, põe um negócio no ouvido. Tem gente aqui no Rio de Janeiro que anda com máscara por causa do CO2 agora, de bicicleta, ouvindo uma coisa. E você vai se fechando para uma coisa enquanto o mundo está do lado de fora. E eu estou aqui de verdade numa certa busca para me reconectar para a percepção das coisas, para a capacidade de estar na percepção das coisas. Então, em certo sentido, para mim, fazer um podcast seria uma espécie de antítese a isso que eu estou propondo, porque é a ideia de poder fazer uma coisa enquanto faz outra. Tem muitos assuntos aí que eu estou abrindo, né? Mas, poxa, será que não dá para a gente tentar pensar, que agora a gente está vendo um vídeo, a gente não está ouvindo um podcast, e tudo bem, talvez. Vai gastar a sua rede? Vai. Vai te obrigar a ficar 20 minutos olhando um negócio que não dá? Talvez vá. Muitas pessoas falam, não dá pra ver enquanto faz tal outra coisa. Então talvez não seja o caso de ver. Tudo bem também, então vai fazer essa outra coisa. Nossa vida é o que a gente tá fazendo, né? Então essa frustração com não ser a coisa e tal, que você gostaria que fosse. E segundo, são dois assuntos, né? Primeiro, essa coisa de eu queria que fosse um pouquinho diferente, e outro é eu queria fazer uma coisa ao mesmo tempo que faço outra. Então eu acho que a gente não deveria fazer isso, na minha opinião, tá? Posso estar sendo muito radical e tal, daqui a um mês posso estar fazendo podcast. Bem possível que isso aconteça do jeito que eu sou. Daí eu falo, não, cara, então tem que fazer um podcast que vai ser assim, mas eu acho que a gente deveria estar onde a gente está. Tentar. O que faz a gente estar onde a gente está? Então a gente deveria se encaminhar para isso. Mesmo que seja construtivo, já falei 1000 vezes, não é de se obrigar a estar no presente, não é isso. É de ver o que te conecta à experiência que você está vivendo. E a relação com aquele objeto que você tem. Como é que você caminha nesse sentido e não no outro sentido? Não adianta nada o discurso da presença acumulando experiências uma em cima da outra, né? Na minha opinião. O que vocês acham? Gente, muito obrigado. Se inscrevam aí no canal, no botãozão vermelho, esse troço aí embaixo, né? A gente continua essa conversa. Curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo, mandem pra pessoa. Talvez ele sirva pra alguém e fale, cara, realmente, a pessoa tá... Talvez, não sei, talvez. E aí me mandem questões por aqui, pelo meu Instagram, que lá ninguém lê, só eu leio. E a gente segue, e por enquanto, sem podcast, segue por aqui onde estamos mesmo. E continuamos onde estamos. E seguimos onde estaremos, que é exatamente onde já estamos. Tá bom? Obrigado, gente.